bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Seja muito bem-vindo, eu sou o Juan Gandra. Eu sou o Rodrigo. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Pessoal, semana passada a gente iniciou aí, né, uma sériezinha sobre pecados modernos, né? E hoje a gente vai fazer a parte 2. Pecados modernos, parte 2. Então, pra poder começar, a gente vai começar sobre coisa leve, Rodrigo. Vamos começar leve hoje. Semana passada ficou pesado, o clima ficou bad vibe. Vamos começar suave. Vamos começar leve. Legalismo. Legalismo, vamos lá. Legalismo é tudo que você faz pra agradar a Deus, mas não é de coração, não é de fé. É uma coisa que você só faz só por meramente de lei, né? Daí vem a palavra legalismo. Jesus criticava muito isso, né? Os fariseus, que eles eram legalistas e hipócritas. Um exemplo de um legalismo aqui dos fariseus. Eles criticavam Jesus por estar curando um homem no sábado, porque no sábado tinha uma lei que o judeu não podia trabalhar, não podia exercer nada, não podia fazer nada no sábado. Aí os fariseus, eles criticavam Jesus porque Jesus estava curando no sábado. Aí a crítica era, ué, o que é isso que você está fazendo no sábado? No sábado tu não pode curar esse homem não, esse homem tá com problema na mão? Não, deixa para curar outro dia, cura no domingo. Ou seja, eles estavam mais preocupados em querer cumprir a lei do que amar o próximo. Cara, tem uma passagem que, enquanto Jesus estava curando no sábado, os fariseus estavam criticando ele no sábado por estar curando. Assim que acaba o milagre, os fariseus procuram uma forma de matar Jesus no sábado. Olha só o nível de legalismo que eles chegaram. Não podia fazer milagre. Mas podia arquitetar pra matar alguém. Vamos ver uma forma pra poder matar esse cara aí, que esse cara tá fazendo muito milagre. Vê, né? O nível de legalismo deles era absurdo, cara. E hoje em dia existe muitos tipos de legalismo, por exemplo, o legalismo político, né? Quando um pastor, um pregador sobe no púlpito pra falar que só é crente quem vota em político tal, só é crente de verdade quem vota em político tal. Isso é legalismo, porque a Bíblia não afirma isso. É uma regra que ele tá tirando da cabeça dele e que ele diz que é uma regra santa, mas não é. É tipo assim, é você proibir algo que Deus não proibiu. Isso. E ordenar algo que Deus não ordenou. Resumindo, seria isso. Resumindo, seria isso. Então você falar pra pessoa poder... Ah, não, você precisa fazer jejum todo dia. Aí você coloca esse julgo sobre o povo, né? E você mesmo nem tchum. Nem nada, mano. Estaria sendo hipócrita também, né? Então, aí no caso seria um legalismo hipócrita, né? Então hoje em dia a gente vê muito disso, né, cara? Essa preocupação em mostrar que tá fazendo. Isso, nem é preocupação em fazer, mas mostrar que tá fazendo. Tá mais preocupado com a obra do que com as pessoas em si. Aí sai atropelando todo mundo, não, porque tem que ser bem feito. Independente de quem tá envolvido no meio, porque tem que ser bem feito, tem que ser, né, bem executado, bem realizado. Não importa os meios com que você faça. Isso é legalismo puro. Então um amigo meu que falou assim, não é porque tá dando certo que Deus aprova, né? Olha aí, Não é porque tá sendo bem sucedido que Deus aprova. A gente precisa se preocupar com isso, né? Cara, o que a gente tá fazendo é pra Deus de verdade, no nosso coração. Porque a gente usa essa frase como desculpa, Rodrigo. Não, Deus conhece o nosso coração. Mas é por esse motivo que a gente tinha que se preocupar pra caramba, mano. É por esse motivo que a gente tinha que ficar tenso, cara. Porque Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe quando a gente tá sendo legalista, quando a gente tá sendo hipócrita. E, pô, a maioria dos oponentes de Jesus, né? Era aqueles que acreditavam que eles eram justos por si mesmos. Eles não precisavam da obra redentora de Cristo, né? De um Messias. Não. A gente é justo. Você falou dos fariseus, os saduceus também faziam isso, com base no zelo, no compromisso com a lei, né? Só que eles não tinham o mínimo de empatia, né? Tanto que quando Jesus vai fazer a parábola do samaritano, né? Do samaritano. Ele fala que passou o mestre da lei, né? Passou um fariseu, depois passou um levita e depois passou um samaritano, né? O pessoal, se o levita e o fariseu não ajudou, o samaritano também não vai ajudar, não. Essa é a crítica, né? Pensava que você ia falar da parábola do fariseu e do publicano. Orando, né? Isso. Também. Sim, cara. Sim. Muita gente pensa que é mais santo do que o outro porque tá indo em mais eventos da igreja. A oração do fariseu lá é obrigado porque eu não sou como eles. Obrigado porque eu estar na tua casa mais uma vez. Eu poderia estar em qualquer outro lugar igual eles lá fora. Nós não somos eles lá fora. Já ouviu alguma oração desse tipo aqui, mano, né? isso é muito ruim, mano. É horrível. Eu já ouvi. Aí me dá mó bad vibe. Quando alguém ora assim, eu fico pensando, caraca, na hora que era pra gente estar se preocupando com isso, a gente tá, obrigado Deus, porque você me salvou e não salvou eles. Tá se sentindo melhor que um mérito que nem existe, né? Exatamente, mano. Exatamente. Essa questão de impor também, né, um
padrão de santidade externa que Deus não estabeleceu na palavra, né, cara? O pastor que a gente segue, o pastor Jack, ele fala disso direto. Ah, pastor, é pecado fazer tal coisa? Pastor, é pecado fazer isso, fazer aquilo? O pessoal pergunta pra ele, você acha que é pecado fazer isso? Ele, cara, é pecado que a Bíblia diz que é pecado. Não sou eu que tenho que achar nada, cara. E a gente precisa ter essa preocupação, né? Não é o que fulano acha, não é o que o meu pastor acha, não é o que o pastor, sei lá, mano, pastor Silas, pastor Augusto Nicodemos, foi nos dois extremos, né? Não é porque um ou outro fala que é pecado que passou a ser pecado, mas é o que a Bíblia diz. Então, se a Bíblia diz que é pecado, mano. Se a Bíblia diz que não é, não é. Simples assim, sem fardo nas costas de ninguém, sem fardo nas minhas costas por algo, né, não, Rodrigo? E também tem outro extremo do legalismo, né? Que é você afirmar que nada é pecado. Aí também... Não, nada é pecado. Não, aí também é brabo. Não tem nada a ver. Nada é pecado, é brabo. A gente tem dois erros aí, né? O erro de tudo é pecado e nada é pecado. Tem os dois extremos. O cara não pode fazer nada porque tudo é pecado. O cara não pode assistir televisão, não pode ter rede social, o cara não pode fazer nada porque tudo é pecado. E aí o outro extremo, não, você pode ter tudo, cara. Você pode assistir qualquer canal, você pode entrar em qualquer site. Eu vivo debaixo da graça. Onde abundou o pecado, cara, superabundou a graça. Eu posso pecar à vontade. É porque a graça, irmão, a graça. Esses religiosos aí não sabem de nada não, Juan. É porque a graça cobre. Isso é religiosidade, cara. Isso é religiosidade. É tudo embaixo da graça. A gente precisa tomar cuidado com isso, mano. Tem um nome, né? Hipergraça. Hipergraça. É complicado, mano. E dentro dessa linha aí, Rodrigo, de tudo é pecado, nada é pecado, culto pet. Vamos lá. Isso tá atual, cara. Isso tá atual. Culto pet. Tem umas igrejas. Batismo, né? Pet. Mano, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Cachorro latindo no Espírito Santo. Como é que deve ser isso, mano? Cachorro miando. O que é isso? Tá falando em língua? Primeira coisa, cara, que a gente precisa entender, cara. Vamos lá. Eu vou começar essa, depois você vai finalizando aí, Rodrigo. Não, o ouvinte deve estar ouvindo. Com certeza. O ouvinte deve estar ouvindo isso aí, deve estar achando esquisito. Cara, culto pet realmente existe? Cara, existe. Como é que é isso, né? Infelizmente existe. Já tá tendo, né? Tá tendo e tá em alta, cara. A verdade é que... Se começou a ter no Brasil é porque na gringa já tá há um tempo já. Verdade. Mas, cara, infelizmente isso tem acontecido, mano. Eu acho que uns 7 anos atrás eu cheguei a falar sobre isso, né, Rodrigo? 5 anos atrás, pelo menos, eu participei de uma aula que o cara falou o seguinte: toda a sociedade está se adaptando para os cachorros, né, para os animais, gato, para os pets no geral. Os shoppings são pet friendly, aeroportos pet friendly, os aviões você já pode voar com os animais. E ele falou que uma das coisas que aconteceria nos próximos 10 anos seria que as igrejas teriam que se adaptar a isso. Isso seria um problema que a igreja ia enfrentar, né? Ou a igreja ia assumir que não ia fazer nada, ou a igreja ia ter que se ajustar. E aí a galera foi pro extremo, cara. Começou a fazer um culto voltado para os animais. Eu não sei se quem prega é um pastor alemão. Não sei. Tava demorando. Mas aí, cara, eles começaram a colocar os animais, né? Na verdade, isso já vem há um tempo, colocar os animais acima do ser humano, cara. Ou pelo menos a nível de igualdade. Quem nunca ouviu aquela frase, né? Quanto mais conheço o ser humano, mais eu amo os animais. Isso é complicado, velho. Isso é muito complicado. Primeiramente que Deus, quando ele fez a criação, ele deu uma ordem de importância. No sentido de que o ser humano, ele é mais importante, né, na criação. É o único que tem a imagem e a semelhança de Deus. Ele não colocou a imagem e semelhança de Deus no animal, nem nas plantas, nem nos anjos. O ser humano, ele foi criado com essa imagem, né, com esse DNA de Deus. É por isso que quando nós pecamos é uma coisa muito grave. Pô, se você vê um porco pecando, um gafanhoto pecando, nossa, isso grandes coisas. Porque o gafanhoto... Você não espera isso, né? Uma crítica dessa. Nossa, esse porco é tão pecador, esse cachorro é tão pecador. Olha só o leão, fica comendo a zebra, é um assassino. Não, claro que não, porque no leão, nos animais, não tem essa imagem de Deus. Deus colocou a imagem dele no ser humano. Tanto é que você abrir a sua Bíblia em Gênesis, quando Deus cria as 5 primeiras coisas, né, nos 5 primeiros dias, ele diz que a criação tá boa. E viu Deus que era bom. Mas no 6º, quando ele cria o homem, ele diz, e viu Deus que era muito bom. Ele só diz que é muito bom quando Deus cria o homem. Ou seja, Deus colocou um valor, um peso de importância no ser humano. O ser humano é mau? É mau pra caramba. Mas nós também, quando o homem é redimido, ele tem a capacidade de fazer o bem.
Jesus mesmo, quando ele dava as parábolas dele, tem uma frase que ele diz o seguinte, combatendo a ansiedade. Cara, observe os pássaros. Os pássaros não ficam preocupados quando eles vão voar pra longe. Não se preocupa com o que vai comer. Não se preocupa com o que vai comer, com o que vai vestir. Jesus falando. Vocês são mais importantes que eles. Deus ama mais vocês do que eles. Como é que Deus não vai cuidar de vocês como cuida dos passarinhos? Mas pega esse ensinamento. Deus falou que nós somos mais importantes que os passarinhos, né? Fazendo essa comparação. Ou seja, o próprio Jesus disse. Não, sem contar que a gente recebeu uma ordem de dominação sobre os animais, né, cara? Só aí você já percebe que Deus colocou o ser humano acima dos animais. Vou deixar uma pergunta no ar, né? Uma pergunta no ar. E aí você responde. Aí você vai perceber que nível de importância você tem dado para os animais. Tem um cachorro se afogando e um ser humano se afogando. Quem você acha que seria o certo de salvar? Aí você responde. Só para você poder tentar entender um pouco o nível de importância que o ser humano tem, cara. Os animais existem por causa do ser humano. E não é o contrário. Isso. Agora também tem um contraponto, cara. Não é que a gente tá dizendo que o animal deve ser maltratado, a gente não deve cuidar dos animais. Claro que não. Como criação de Deus, nós devemos zelar pela vida do animal. Sim. Não devemos ser contra a exploração, os maltratos, maus tratos, contra todo tipo de crueldade. Ter um pet é muito bom, cara. Ter um cachorrinho, você já teve um cachorro, eu já tive cachorros também. Um gatinho, animal fofinho. Que é assim, entretenimento, é pet. É bom, a gente gosta. Mas muitas das vezes a gente coloca num lugar que não é pra ele estar. A gente cria uma expectativa que não é pra criar. Coloca num pedestal que a gente falou no podcast anterior. Coloca no pedestal, né? Não se trata de você chamar o seu pet de filho. Você pode chamar seu pet de filho, pô. Tem gente que chama planta de filho. Mas agora você trata realmente como se fosse teu filho. Eu acredito que fica complicado. Cuidar de um pet é mais fácil. É muito fácil você chamar um pet de filho, porque é fácil. Relativamente é mais fácil do que cuidar de um bebê. Se você vai sair à noite, você deixa o cachorro lá trancado ou na corrente. Só botar uma vasilha de água, uma vasilha de comida, você cuida do teu cachorro. Um bebê não é assim, né? Aí é mais fácil a gente dizer, eu amo mais os animais do que prefiro ter filho cachorro do que ter filho de verdade. Esse tipo de coisa. E a gente acaba também correndo risco, né, cara? Porque o animal, na verdade, ele foi criado pra servir o ser humano. Isso. Né? O animal foi criado pra isso. Qualquer tipo de animal, ele foi criado pra poder servir o ser humano de alguma forma. E você não pode viver servindo o animal, cara, sabe? Tu não pode viver às custas do animal. Caraca, eu não posso fazer tal coisa porque eu tenho que levar o meu animal comigo. Cara, tem alguma coisa errada. O nível de importância dele tá... Lógico, se você tem um cachorro, você vai fazer uma viagem pro exterior, você tem que se preocupar com isso. Agora, se você vai no mercado fazer compra, o seu cachorro consegue suportar a sua ausência, cara. Sabe? Ele não vai morrer, mano. A gente falou aqui sobre essa questão de maus tratos, né? Você desprezar os animais no geral, isso é pecado também. Você ter um desprezo pelo animal, você chutar um cachorro, chutar um gato, mano, isso aí, lógico, isso é pecado. Mas você também colocar um nível de importância que Deus não concedeu ao animal, você também tá pecando. Isso também é um pecado. Aí entra no outro extremo. É o que a gente sempre fala sobre os extremos, né? Os extremos sempre são perigosos e normalmente são pecaminosos. E também aquilo que a gente comentou no podcast anterior, Juan. A gente não tá dizendo que você tem que amar menos o seu cachorrinho, menos o seu gatinho, mas olha a importância que você tá dando às coisas, né? Se você tá amando mais isso do que a sua família, do que a Deus, ou se você tá realmente exagerando, certo? Amando mais do que o ser humano, né, cara? Amar mais do que o ser humano. Ou até mais do que a própria pessoa, né? Do que a si mesmo. A gente precisa ter esse equilíbrio na vida, né, cara? De saber qual é o lugar das coisas e qual é o lugar que Deus deu pras coisas, né, também. E pros animais e pra gente também. A gente precisa entender o valor que os animais têm, o valor que a gente tem, né? E o valor que as coisas têm. Não é pra tratar o animal como um objeto também de desprezo, mas também não é para poder tratá-lo como um filho de verdade. Nesse caso, o pecado moderno aqui seria a mentalidade, né? Cara, é fogo, porque a gente tá vivendo um nível, eu não vou nem entrar no assunto, só quero finalizar com esse pensamento. Eu também não vou nem me aprofundar nele, só para poder a gente refletir. A gente tá vivendo numa cultura em que é normal se adorar o cachorro, né? Se adorar, que eu digo você, fofinho, maneirão e tal, beleza.
Você não pode matar o animal para poder se alimentar, no caso o veganismo, né? Em compensação, o aborto está sendo cada vez mais apoiado. Então olha o nível de inversão que a gente está vivendo. Inversão de valores. Completo, cara. Então vamos lá, vamos pro próximo pecado aí que a gente anotou, que a gente percebe também na nossa vida cotidiana e no geral também, né? Que seria as divisões, cara, na igreja, as facções, né? Que Paulo sofria também lá atrás. Ele mesmo combateu isso, se eu não me engano, foi em Coríntios, né? Popularmente conhecido como panelinha. A panelinha da galera. E Paulo, ele combatia isso, né, cara? Cara, uma igreja pra ter problema, até falei isso com o Rodrigo aqui antes. Igreja pra ter problema. É a igreja primitiva, cara. É a primeira igreja. Caraca, os caras eram muito doidos, mano. Os caras eram muito doidos. Hoje em dia, eu acho que a igreja tem menos problema do que aquela igreja lá. Até porque o fundamento das coisas foram feitos na hora, né? Paulo tava formando as igrejas e ele não tinha a bagagem literária que a gente tem hoje. Pra poder trabalhar. E lá atrás, cara, o pessoal falava, não fecho com Paulo não, eu fecho com Apolo, irmão. Não, eu sou de Pedro. E Paulo combateu isso. Falando, não, você tá falando que é de Paulo, tá falando que é de Apolo? Mas, mano, a gente serve o mesmo Deus, pô. Um plantou, o outro regou, mas Deus é que dá o crescimento. Pensa na separação que existe, por exemplo, de time de futebol. Cara, eu já ouvi numa aula minha de faculdade, eu esqueci qual disciplina, de empreendedorismo, né? Que muitas empresas, quando vão abrir alguma filial em uma cidade, tem que pesquisar a cultura dessa cidade. Porque tinha uma cidade, por exemplo, vamos supor que o uniforme da empresa era azul. Aí tem um bairro lá que torce pra um time que é da camisa vermelha. Tu não Isso, pode... Entendi. Aí ninguém espanta os clientes. Entendi. Porque associava o uniforme da empresa que era azul por algum outro time. Entendi. Ou seja, separava essas facçõezinhas. Time tal, time A, time B, né? Lado 1, lado 2. E existe muito isso, seja no caso o Juan você citou na época de Paulo, de preferência de apóstolo, né? Não, time de Paulo, time de Pedro, time de Apolo. Mas tem por muito político. Paulo tinha preocupação até de não batizar muita gente pra poder não dar pra não ter essas tretas, né? Guerrinha. Hoje em dia eu vejo que tem muito de político. Também. Eu não falo com bolsominion, eu não falo com petista. Sabe? Esquece que o que nos une é superior a qualquer coisa em política que eu tenho em comum. É superior a qualquer, sei lá, se você for do mesmo time que eu, se a gente tiver o mesmo time de futebol, os mesmos gostos. O que me une é a nossa filiação com Cristo. Sim. É superior a qualquer outro tipo de coisa. E às vezes a pessoa não consegue ver que isso deveria superar as diferenças. Caramba, eu não tenho a visão política que você tem. Você peste com um lado político oposto ao meu. Mas, a gente tem Cristo. A gente é unido a Cristo. Isso supera. Então, eu vou ter comunhão com você. É maior, né? É maior. Maneiro. E às vezes a gente esquece isso e vê dentro da igreja. Facções, panelinhas. Panelinhas no sentido de ter exclusão mesmo de pessoas, né? Falando dessa questão de política aí, a gente precisa até tomar cuidado para que a nossa ideologia não esteja acima da Bíblia, cara. Olha aí. Porque teve uma vez que eu tava numa escola bíblica e o cara falou... Ele fez uma leitura do Antigo Testamento sobre o maná e falou que o maná foi um projeto social de Deus. E aí até que fez sentido por uma parte. Só que ele queria dizer que não deveria trabalhar, que o Estado deveria suprir ele. Porque Deus, tipo assim, ele foi pra ideologia. Ele colocou a ideologia acima da Bíblia. Ele leu a Bíblia com a lente da ideologia. A gente precisa tomar cuidado com isso. Mas voltando para a questão da divisão, né? Não só dentro desse âmbito político ou apostólico, né, que o Paulo estava falando lá, mas também acontece numa versão micro, né? Tem essa versão macro aí, que são pessoas influentes, que a gente se divide, né? E erradamente acaba acontecendo essa divisão. Mas também existem grupos dentro de grupos que não deveriam acontecer, né? Cara, uma motivação para que você não participe, sei lá, do grupo X ou do grupo Y. A gente precisa tomar cuidado com isso. Porque isso é muito feio, cara. Não, isso é pecaminoso, mano. Feios da igreja, mano. Cara, isso é obra da carne, cara. Isso é obra da carne. Dissensão é obra da carne. Dissensão e facções. Pô, se a pessoa tá fazendo isso, velho, é difícil ela
ser do Espírito, hein, mano? Porque não tem a obra do Espírito ali, é a obra da carne, pô. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, cara. Pra que a gente não coloque o nosso grupo como o grupo mais importante da igreja. A gente não coloque a nossa igreja como a igreja mais importante, velho. A gente não pode levar isso, sabe, pro pessoal. Por exemplo, Rodrigo quer mudar de igreja. Pô, amém, mano. Tu vai pra uma igreja que é bíblica? Top, velho. Top. É corpo de Cristo. Pertence à mesma família ainda. É a mesma família. Tem um livro, cara. Faz tempo que a gente não recomenda livro, hein? Faz tempo hein? que a gente não recomenda Verdade. livro. Eu vou recomendar um livro aqui do Pedro Dulce. Eu vou recomendar um livro do Pedro Dulce que ele meio que deu um ajuste na minha visão quanto a isso. Tanto na visão macro, né? Pensando nas igrejas no geral. Pensando em presbiteriana, batista, assembleia, wesleyana, luterana, mas no sentido micro também, de pensar pra dentro da igreja. O livro se chama Igreja Sinfônica. Eu já li, o Rodrigo leu também. Cara, se você acha que tá acontecendo isso com você, que você é uma pessoa que concorda que tem que ter essa divisão na igreja mesmo, ou de proximidade, tem gente que acredita nisso, Rodrigo. Não, tem que ter essa divisão mesmo, pô. É grupo de amigos, eu não tô falando de amizade. Não tô falando que não tem que ter amizade na igreja, que você tem que ser amigo de todo mundo. Mas é que você não pode dividir aonde você chega. Você não pode dividir onde você chega. Plantar discórdia, né? Plantar divisão, fomentar a divisão, né? Exatamente. Assim, é lógico que certos grupos vão surgir ali. Sim. Grupos assim, por exemplo, umas pessoas vão ter mais afinidades com a outra. Eu vou ter mais facilidade em formar amizade com algumas pessoas e outras vão ter mais dificuldade. Eu vou me turmar mais com essas pessoas. E assim vão formando os grupos. Mas Jesus teve os 12 dele. Mas ele não segregava quem andava com ele. Não excluía. Não excluía. Não, só vou andar com os 12. Chega pra lá. Só vou fazer milagre com os 12. Não, pô. Ele comia na casa. Ô, Zaqueu, desce aí. Vou jantar na tua casa hoje. Exatamente, bem colocado, Juan. Sabe? Então, assim, a gente precisa... ao mesmo tempo que a gente vai ter pessoas de confiança, a gente vai ter amigos do nosso lado, a gente também precisa desejar estar em comunhão com os irmãos, né? A unidade de Cristo é isso. Não, mas eles são muito diferentes de mim. Graças a Deus. Ainda bem que eles são diferentes, porque ia ser um saco, mano. Ia ser chato demais se todo mundo fosse igual na igreja. Mas se todo mundo fosse igual a eu na igreja, eu não ia aguentar ir pra essa igreja. Mano, então graças a Deus por essa diversidade, essa pluralidade, falando cara. Alto pra caramba. Geral gritando, fazendo piada. Caraca, mano, cala a sua boca, por favor. Então a gente precisa entender isso. A igreja é plural, cara, sabe, né? Plural nas ideias, cara. As nossas ideias são diferentes, né? Pô, mas eu discordo do meu pastor. Amém, mano. Tá tudo bem você discordar dele, não tem problema nenhum, velho. Agora, se ele tá sendo antibíblico, isso sim é um problema. Mas se você discorda dele, top, cara. Não tem problema nenhum, velho. Assume seu BO, assume seu erro. Ou, pô, se não tiver erro nessas questões aí, amém, assume as diferenças, cara. É a diferença que nos une também. Pô, o quebra-cabeça só tem graça se as peças forem diferentes, né, não, nego? Exatamente, Pô, até filosofia agora aí. Fica com essa filosofia pra você. Agora foi improviso? Foi maneiro. Improviso. Foi maneiro. Pô, mas fica com Deus aí. Vou acabar nessa vibe aí, ó. Vou deixar você pensando nessa parábola que eu lancei agora. Valeu, que a gente seja um, cara, em Cristo. Que a gente seja um, né? Que a gente não divida, que a gente possa somar onde a gente for, cara. Que a gente entenda que os animais foram criados para poder servir a gente, né? Não é por causa disso que você vai matar um bicho. Não, tu tem que me servir, dar-lhe uma bicuda nele como se ele fosse como se ele fosse um objeto, mas... o animal tem que estar no lugar certo, né? O animal ele não pode estar no centro da sua vida. Cristo precisa ser o que está no trono do seu coração. E que a gente não seja legalista também, que a gente seja racional, né? Então, Deus abençoe a sua vida aí, fica na paz. Valeu, pessoal, fica com Deus aí. Não esquece de compartilhar o podcast. Inclusive, compartilha. Valeu, um abraço.